Fala, galerinha! Paulada voltou, bicho! Nós estamos aqui hoje, moçada, vocês estão vendo aqui na nossa magnífica tela. Moçada, hoje nós vamos falar das magníficas dicas da FUVEST. Possíveis temas que possam estar presentes nessa clássica prova da USP, da FUVEST. Olha lá, Universidade de São Paulo, moçada, que coisa linda, 2021. Você vai estar lá, tenho certeza do que eu estou falando. Galerinha, para que nós comecemos essa história aqui de forma geral, a prova da FUVEST será no dia 10 de janeiro. Nós temos aí 5 horinhas de prova, perfeito, portanto não mudou nada praticamente da FUVEST, quase nada. Nós temos aí uma prova de 90 questões, em que 10 questões são interdisciplinares, 10 questões nós temos aí de biologia, 10 questões de química, 10 de física, 10 de história, 10 de geografia, 10 de português, matemática e inglês. E aí sim nós totalizamos, portanto, 90 questões de múltipla escolha. Galerinha, a prova da FUVEST, mesmo estando nestas condições de pandemia, de isolamento, ela foi mantida quanto ao seu fator estrutural. Somente o pessoal que faz provas específicas é que tiveram uma certa alteração e, obviamente, não poderão fazer estas provas específicas da maneira como ocorriam anteriormente, sem o isolamento, sem a pandemia. Beleza? Portanto, o padrão básico é esse. Galerinha, a prova da FUVEST, bicho, ela é clássica. Apresenta conteúdos, Paulada estudou bastante a prova da FUVEST nos últimos 10 anos e, a partir daí, construiu hoje aqui para vocês temas possíveis que possam estar na sua provinha. Show de bola? Para que nós possamos continuar esta magnitude de dicas e informações importantes, vou pedir para a produção, roda a vinheta! Vamos lá! Eita, moçadinha, Paulada voltou, bicho. Moçada, nós vamos falar agora. Vamos entrar num aspecto importante. Como nós fizemos para a Unicamp, Paulada também vai fazer para a magnífica FUVESTinha. Eis que nós temos aqui a nossa análise estatística FUVEST. Olha lá, moçada, de 2010 a 2020. Puxa vida, uma bagatela de provas e questões bem interessante para que nós pudéssemos aqui criar um padrão importante, uma análise estatística bastante satisfatória. Moçadinha, da mesma forma como nós analisamos lá nas dicas da Unicamp, aqui Paulada trouxe para vocês em porcentagens aqueles temas, na verdade as disciplinas dentro da biologia, que mais foram cobradas nos últimos anos de 2010 a 2020. Galera, começaremos com a ecologia. Bicho, dá um zóio nisso daqui. De 2010 a 2020, 22% das questões da provinha da FUVEST foram de ecologia, envolvendo assuntos como fluxo de energia, fluxo de matéria, ciclos biogeoquímicos, agravos ambientais, relações ecológicas. Portanto, moçada, vários aspectos estarão presentes relacionados à ecologia dentro da sua provinha. Alguns deles nós destacaremos daqui a pouquinho. Logo na sequência, nós encontramos a citologia, com 17% das questões, envolvendo, na grande maioria dos casos, divisão celular. Mitose, meiose, mais questõezinhas relacionadas à fisiologia celular, respiração, fotossíntese, questõezinhas envolvendo estrutura e função de organelas, organização celular, portanto, questões específicas relacionadas à citologia. Na sequência, nós tivemos genética. Mais uma vez, informo a vocês que a genética, nós estamos falando tanto da genética molecular quanto da genética mendeliana. Comecemos pela mendeliana. Questõezinhas básicas de primeira lei, nós já tivemos questõezinhas de epistasia, já tivemos questõezinhas relacionadas a fatores de variações da primeira lei. Portanto, a genética sempre presente. Um tema interessante, herança ligada ao sexo, comparado com heranças autossômicas. Nas nossas dicas, Paulada vai te dar um show de dica relacionado a este assunto. Galerinha, dentro da genética molecular, claro, questões relacionadas à estrutura do DNA e síntese de proteína, envolvendo transcrição, tradução à própria síntese, associando quais são as moléculas de ácidos nucleicos envolvidas nessa história, qual é a organela, onde acontece cada um dos processos. Portanto, tema show de bola
também para sua provinha. Galerinha, chegamos na fisiologia animal. Eita, que beleza! Envolvendo tanto invertebrados quanto vertebrados. Galera, a FUVESTinha, pensando em fisiologia humana, ela tem um carinho bastante grande pelo sistema endócrino. Praticamente muitas questões nós tivemos no sistema endócrino, falando sobre ciclo menstrual, utilização de pílula anticoncepcional, vários temas associados a isso. Hormônios como, por exemplo, o ADH, que é o antidiurético associado com a reabsorção ou, consequentemente, a ausência dele eliminando grande quantidade de água. Enfim, também tivemos questõezinhas associadas a sistema circulatório, sistema excretor, sistema nervoso. Portanto, daqui a pouquinho, Paulada traz alguns temas possíveis relacionados a este assunto. Dentro da fisiologia de invertebrados é comparação mesmo, de estrutura fisiológica de um grupo em relação ao outro, comparar artrópode com possivelmente anelídeo, ou então plateuminto comparado com nematóide, sempre comparando filos dentro de cladogramas, pedindo para que o aluno tenha esta noção de evolução de características que foram surgindo ao longo do processo evolutivo, comparando, portanto, cada um destes grupos. Legalzinho? Já já falaremos um pouquinho também sobre isso. Galerinha, além da fisiologia animal, que corresponde a 12% das questões, nós tivemos a ZOO. ZOO, 10% de zoologia. Estrutura, características dos filos, até mesmo aspecto de fisiologia associado à estrutura anatômica, classificação, taxonomia. Olha quanta coisa boa dentro da zoologia. Na sequência, entramos na botânica. Mais uma vez, Paulada precisa exaltar um fator importante para vocês. Moçada, a botânica, ela não é a que mais cai em quantidade de questões nos grandes vestibulares, como por exemplo FUVEST, Unicamp. Mas da mesma maneira que eu citei para você lá na da Unicamp, aqui é a mesma coisa. É a disciplina da biologia que vem mais crescendo dentro dos vestibulares e, portanto, propondo maior número de questões. Que interessante! Agora, bicho, dentro da botânica, o que nós tivemos? Comparação entre grupo vegetal, comparando briófita com pteridófita, ou característica destes grupos vegetais, por exemplo, samambaia, como que se reproduz, qual é a estrutura anatômica, ou então gimnospermas, angiospermas, sempre pautando em característica, comparando e processo reprodutivo. Além disso, dentro da fisiologia vegetal, que nós podemos associar aqui dentro da botânica, transpiração vegetal, absorção. Moçada, algumas questões relacionadas a estes padrões. Belezinha? Chegamos agora na evolution, baby. É a evolução. Darwin, basicamente, conceitos darwinistas, né? Conceitos de especiação, muita utilização de cladogramas, portanto, importante a evolução. Galerinha, parasitologia, da mesma maneira, não tem a mesma incidência do que na Unicamp. Todo ano, praticamente, na Unicamp tem uma questãozinha de parasito. Aqui, nós podemos observar o quê? Elas estão presentes. Às vezes um vírus, às vezes uma bactéria, às vezes um protozoário, às vezes um verme, portanto, sempre presente. Já tivemos esquistossomose, já tivemos outras doenças de protozoário como malária. Moçada, a esquistossomose é verme, né? Tivemos outras doenças, por exemplo, de protozoários, como a malária, o mal de Chagas e assim por diante. Fechou? E por fim, nós colocamos aqui outros. O que seriam estes outros? Questõezinhas que caíram sobre origem da vida, questõezinhas de embriologia, questõezinhas de estrutura viral. A estrutura tem capsídeo, se é de DNA, RNA, se é retrovírus. Portanto, esta é a análise estatística da sua prova. Pauladinha, por que você faz isso? É para tentar adivinhar? Não, moçada, não é para tentar adivinhar, não. O que eu quero que você entenda é, eu listei para vocês os temas, as disciplinas que são mais cobradas das provas nos últimos 10 anos. Portanto, no momento da sua revisão, você vai revisar principalmente o quê? Aquilo que mais cai. Isso é estudar de forma inteligente. Show de bola? Pautado agora nesta análise, sem dúvida alguma, estatística de 2010 a 2020, começaremos a falar um pouquinho sobre os magníficos temas que Paulada quer propor para vocês. Vamos lá? Show de bola? Todo mundo preparado? Então vamos comigo, vamos nessa viagem, moçada. Olha lá. Primeiro fator não consigo deixar de falar da magnífica fermentação alcoólica, um processo anaeróbico em que alguns seres vivos conseguem, sem dúvida alguma, degradar glicose. Então vamos lá. Galerinha, o que é fermentação alcoólica? É a degradação parcial
desta molécula chamada de glicose, C6H12O6, na ausência de oxigênio. Vamos ver a via metabólica rapidinho, resumida? Olha lá que bonitinho. Galera, fermentação alcoólica, hein, bicho? Ó, nós temos aqui a glicose, ela vai ser quebrada em 2 ácidos pirúvicos, cada ácido pirúvico tem 3 carbonos, só que para isso, o que nós observaremos? A produção de 2 ATPs, rendimento energético, né? E além disso, liberação de 2 NADH2, moléculas transportadoras de hidrogênio. Show de bola? A partir de ácido pirúvico, você perde um carbono de cada um deles na forma de CO2. Por isso que na fermentação libera CO2, isso, do ácido pirúvico para o etanol, que é C2H5OH, nós temos a perda do CO2. Portanto, qual é o produto da fermentação alcoólica? CO2 e etanol. Show de bola? Lembrando que et, 2 carbonos, ol vinculado à condição de uma função orgânica álcool. Perfeito, moçada? Olha que delícia, né? Agora, qual é o organismo que realiza isso aqui? Saccharomyces cerevisiae. Tá aí mostrado para vocês esse funguinho bonito. Moçada, unicelular. Paulada, posso chamá-lo de levedo ou levedura? Show de bola, sem problema algum. Agora, quanto à importância da fermentação alcoólica para nós, por exemplo, seres humanos? Moçada, está associado, por exemplo, produção de bebidas alcoólicas. Ai, que beleza, né? Cerveja, vinho. Rapaz, um vinhozinho sempre é bom. E além disso, a produção do pão. Quando você tem a fermentação na massa do pão, o CO2 que vai sendo eliminado, ele vai promovendo a expansão desta massa, permitindo o crescimento do pão. Claro que nós identificaremos isso durante o processo fermentativo. Lembrou? Fermentação? Guarde isso aqui, hein, bicho? Show de bola! Fatores importantes para você guardar. Legalzinho? Ótimo! Galerinha, fermentação lática. Eita, que beleza! A fermentação lática, ela também ocorre em anaerobiose, ou seja, ausência de oxigênio. Nós temos a glicose e, mais uma vez, se é fermentação, vai ter quebra parcial da glicose. Como? Olha lá, moçada, via metabólica. A glicose C6H12O6 sendo quebrada de novo em 2 ácidos pirúvicos. Eita, que beleza! Só que para isso, de novo, produção de 2 ATPs e produção de 2 NADH. Igualzinho, moçada, o que vai mudar é agora, hein? Olha, o ácido pirúvico, ele permite a produção de ácido lático, C3H6O3, e, consequentemente, você tem a introdução de um NADH2. Então teve que fornecer hidrogênio para produzir esse ácido lático? Isso! Agora, quem é que produz esse ácido lático? Quem é que faz esse mecanismo? Primeiro, os lactobacilos vivos. Moçada, aquele leitinho que você toma aí, não vou dizer o nome para não fazer merchan, tá? Mas você conhece, olha lá, lactobacilos vivos, perfeito? E além disso, as células musculares. Moçada, vou te dizer, os primeiros segundos da sua atividade muscular estriada esquelética, ela utiliza energia proveniente do processo fermentativo. Somente depois de 1 minuto é que o processo pode estar associado a uma respiração celular. Mas antes disso, é somente o fator fermentativo. Não só, mas existe ali inicialmente o fator fermentativo. Galerinha, agora, então, para nossa condição de fermentação, está aí demonstrado. Musculatura lisa, musculatura estriada esquelética, permitindo o processo de fermentação lática. Manja aquela dor que você sente depois de uma atividade intensa? Isso é acúmulo de ácido lático na fibra muscular. Isso pode ter como sensação a manifestação de dores, né? Os atletas, eles conseguem acabar filtrando isso de forma mais significativa, apresentam fatores de reposição, de recuperação muito intensa. Mas isso é o atleta, né, moçada? Show de bola? Bom, agora, comparando este músculo estriado esquelético com os outros tipos de músculos. Então, galera, vou fazer um parênteses agora, porque eu acho que pode acontecer algo de alguém questionar vocês quanto a esses tipos de músculos. Quais são os 3 tipos de músculos que nós temos? O estriado esquelético, nós temos também o estriado cardíaco e o músculo liso, não estriado. Galera, onde que tem musculatura estriada esquelética? Todos os músculos que permitem o movimento do seu corpo, que estão associados aos ossos. Isso agora que eu vou dizer é de extrema importância. A musculatura estriada esquelética, ela tem contração voluntária, eu quero, e é rápida. Guardou? E os núcleos na fibra muscular são todos periféricos. Guarde isso com carinho.
Musculatura estriada cardíaca, moçada. Olha lá. Nós encontraremos contração rápida e involuntária. Você não consegue por vontade própria. Neste momento eu quero acelerar o meu coração. Não dá, bicho. Então é involuntário. Mas o movimento é rápido. Um detalhe. Percebam que os núcleos eles estão presentes de forma centralizada na fibra e podem ser até 2 núcleos em cada célula muscular. Podem ser 2. Geralmente um centralizado. E para finalizar, a musculatura lisa, que está associada às vísceras, intestino, parede de vaso sanguíneo, entre outras estruturas, elas não são filamentares. Não tem filamento, não tem fibra. São células fusiformes que todas aglomeradas formam, portanto, o músculo liso. Galera, um núcleo centralizado e a contração ela é involuntária e lenta. Isso realmente é importante para que todos vocês possam identificar. Show de bola? Entendemos então este fator? Legal! Vou me enxugar. Peraí. Ai, que beleza, não, moçadinha? Mas vamos terminar essa história em breve. Segura a onda aí. Não desanima não, bicho. É só filé que nós temos daqui para frente. Vamos lá? Moçadinha, todo mundo que está aqui, me vendo, me ouvindo, sabe qual é o conceito de osmose. Transporte de fator líquido de uma célula de menor concentração para uma célula de maior concentração. Ou seja, você transporta água de onde tem mais água para onde está faltando água. Show de bola? Conceito básico de osmose. Agora, Paulada, como é que a gente avalia a osmose vegetal? Moçadinha, moçadinha, vem comigo. Você está vendo aqui uma célula vegetal, tudo bem? Olha lá, ela é composta de uma parede ou membrana celulósica, parede celulósica resistente, altamente resistente. Você tem o magnífico citoplasma, existe também uma membrana plasmática. Tudo esse grandão que está aqui, ó, em rosa, é o vacúolo celular. Show de bola? Qual a função dele? Armazenar água, permitir a entrada de água, enfim. E claro que o núcleo deslocado para a periferia. Isso aqui é a característica da célula vegetal. Agora, a osmose vegetal ela vai ser definida por uma equação, que significa o seguinte: SC é igual a SI menos M. Antes de dizer o significado dessa equação embaixo, que é a mesma coisa, só tem nome diferente, vamos ver o que significa isso aqui, ó. SC é sucção celular. O quanto de água essa célula consegue absorver para dentro dela. Isso significa o SC. O SI significa o quanto de água cabe dentro do vacúolo desta célula. Legal! E M corresponde à resistência da parede celulósica para esta possível expansão. Pô, moçada, isso é maravilhoso! Agora, SC igual a SI menos M é a mesma coisa aqui. Déficit de pressão de difusão, que é igual pressão osmótica menos pressão de turgor. Ah, então a pressão osmótica é aquilo, o quanto de água consegue caber dentro do vacúolo? Isso. O PT, pressão de turgor, é a resistência que a parede pode fazer em função desta expansão vacular. Show de bola, hein, moçada? Lindo isso daqui. Agora, vamos colocar esta célula em 2 situações diferentes. A primeira, essa daqui, ó. Vem comigo. Imagine esta célula, ela foi colocada numa solução hipotônica em relação ao seu meio interno. Conclusão, por osmose ela ganhou muita água. Ela tornou-se túrgida. O que é uma célula túrgida? Cheia d'água. Não entra mais água nessa célula. Belezinha? Galera, vamos fazer a análise da equação? Olha comigo, ó. A equação nós traremos da seguinte maneira. Moçada, dentro desta célula, cabe mais água? Tem capacidade de puxar água? Não tem mais de forma significativa. Então, o SC é praticamente zero. Não cabe, não dá mais para entrar água. Está cheia. Conclusão, o que couber de água dentro do vacúolo, exercendo esta pressão para tentar expandir a célula, é exatamente a pressão, a resistência que a membrana faz para essa célula não estourar. Portanto, célula vegetal não estoura. Ela atinge um equilíbrio proposto pela resistência da membrana. Lindo! Conclusão da nossa história. Ao lado desta célula que está cheia d'água, ela tem um potencial osmótico baixo, não tem capacidade mais imensa de absorver água. Então o potencial osmótico é pequenininho. Show de bola? Legal! Entendeu, célula túrgida? Vamos para uma segunda situação.
Galerinha, imaginemos que eu peguei uma célula que já estava murcha, com pouca água, e eu coloquei ela ainda numa solução extremamente hipertônica. Esta célula vai ficar plasmolizada. Paulada, o que é uma célula plasmolizada? É quando ela perde tanta água, que a membrana plasmática acaba descolando da parede celular. Galera, os pontos que a membrana se mantém colado são os plasmodesmos, que são as pontes citoplasmáticas que existem entre as células vegetais. Show de bola? Mas praticamente não tem água dentro desse vacúolo, hein, moçada? A célula retraiu até mesmo a membrana. Então leiam comigo. Perda elevada de água para o meio externo por osmose, promovendo o descolamento da membrana plasmática em relação à parede celulósica. Show de bola? Agora, vamos analisar a equaçãozinha? Vem comigo. Olha lá. Galera, qual é a resistência que a parede celular está fazendo? Zero, não tem nem encostado nela. Então a resistência da parede é zero. Ou seja, o que couber dentro do vacúolo de água é o quanto essa célula consegue absorver. Então o SC igual a SI. Exatamente esta é a condição. Legalzinho? Entendeu? Show de bola, moçada. Filé. Pensa num filé para sua prova. Legalzinho? Ótimo. Vamos lá. Paulada, então, agora antes de dar a sua próxima dica, vou dar uma beiçada aqui na água, moçada. Moçadinha, os vestibulares chegaram, né? E nós estamos todos preparados, precisamos estar emocionalmente bem para chegar lá e deitar o cabelo. Vamos nós! Galerinha, quanto a esta situação, a célula plasmolizada, ela tem um baixo ou um elevado potencial osmótico? Porra, bicho, altíssimo, é o maior possível. O que é isso? É o momento em que ela tem maior capacidade de absorver água, portanto, potencial osmótico elevadíssimo. Legal? Ótimo. Então agora vamos, moçada. Puxa vida. Galerinha, nós chegamos num assunto, pensa num assunto filé. Gametogênese, formação dos maravilhosos gametas. Legalzinho? Nós começaremos pela espermatogênese. Galera, lá nos testículos, nos túbulos seminíferos, na parede dos túbulos seminíferos, dentro lá dos testículos dos menininhos, nós encontramos várias células chamadas de espermatogônias. Um detalhe importante, você menino, ao longo da sua vida reprodutiva, você consegue produzir várias destas espermatogônias ao longo da sua necessidade. Tudo bem? Então guarde, hein? Produz depois intensamente, mais intensamente depois da puberdade, perfeito? Ótimo. Galera, esta espermatogônia é uma célula 2N, fechou? E o que vai acontecer com ela? A partir do momento que ela é escolhida para ser conduzida à formação de um gameta, esta espermatogônia ela passa por um período de crescimento. O que é isso? A célula, olha lá, moçada, olha o jumping, né? A célula vai aumentar o seu volume, né? Percebam que o material genético ele foi duplicado, esta célula é 2N igual a 4, tudo bem? E a partir do momento que ela tem este crescimento, ela recebe o nome de espermatócito primário. Paulada, qual é a ploidia do espermatócito? Ainda 2N, fechou? Só que já está duplicada. Posteriormente, nós teremos o primeiro mecanismo de divisão meiótica, produzindo duas novas células, moçada. Só que essas duas novas células, elas já são haploides. Um cromossomo duplicado grandão, um pequeno, né, duplicado. Grandão, pequeno. Ou seja, estas duas células que nós chamamos de espermatócito secundário, elas já são haploides. Prosseguimos. Posteriormente, o que nós observaremos, moçada? Da formação do espermatócito primário até formação de espermátide, isso é chamado de maturação celular. O que aconteceu? A partir desse momento, estas duas células separaram as cromátides irmãs e produziram, portanto, os gametas haploides, não mais duplicados. Perfeito? Conclusão, depois nós temos a espermiogênese, que significa a formação de cada espermatozoide. Pronto. Os espermatozoides também são haploides. Então eu quero frisar um detalhe importante com vocês. Vem comigo. Espermatogônia, 2N. Espermatócito primário, 2N. Espermatócito secundário,
N, mas já ainda duplicado. Espermátide, N simples, espermatozoide, N simples. Se ligou? Isso pode estar presente. E eu vou dizer até como vai ser a questão. Os caras vão ficar jogando. Espermatócito 2N, espermatócito, espermátide e assim por diante. Se o espermatócito primário, secundário, comparando com espermatogônia, ploidia destas células. Portanto, fique esperto com este fator. Galerinha, vamos para o próximo aspecto? Olha lá. Ovulogênese. Agora é um detalhe. Estas ovogônias que aqui estão presentes, elas foram todas produzidas durante o desenvolvimento embrionário. Pós-nascimento, você não tem mais produção de ovogônia. Todas as ovogônias foram produzidas ao longo do desenvolvimento embrionário. Diferença importante para você guardar, hein, bicho? Não pipoca, não. Olha lá, ó. Vamos comigo? Ovogônia vai passar por um período de crescimento. Opa, olha lá o crescimento de novo, bicho. Só que agora nós estamos trabalhando com gameta feminino. A ovogônia 2N cresce e permite a formação do ovócito secundário. Opa, primário, perdão. Então, ó, ovogônia, ovócito primário. Paulada. Tanto a ovogônia quanto o ovócito primário, eles são 2N. Só que o ovócito primário ele já está duplicado. 2N igual a 4. Você está vendo aí, né? Ótimo. Galerinha, e agora? O que nós observaremos? Este ovócito primário, ele vai se dividir em duas células. Uma delas, chamamos de ovócito secundário, que é aquela que vai ser jogada lá na tuba uterina, caso ocorra depois processo fecundativo, vai gerar zigoto, embrião e tudo mais, tá? E uma outra célulazinha não funcional chamada de glóbulo polar 1. Beleza? Moçada, o ovócito secundário, ele já é N, porém, ele ainda está duplicado. Próximo passo, o que nós observaremos? Este glóbulo polar 1, ele vai ser dividido em duas células. Tudo bem? Agora, este ovócito secundário, ele se divide em duas, produzindo o segundo glóbulo polar mais a magnífica ovótide. E aí sim, somente um gameta feminino é que vai dar origem, portanto, ao óvulo que nós conhecemos. Galerinha, o que é importante que você entenda? Essa passagem de ovócito primário até ovótide, tudo isso nós chamamos de maturação. E um outro detalhe, leia comigo, ó, a divisão do glóbulo polar 1. Estes glóbulos degeneram logo após serem formados. Portanto, moçada, qual é a grande diferença? Espermatogênese produz 4 gametas de cada espermatogônia. Ovulogênese, cada ovogônia origina um gameta funcional. Fechou, galerinha? Então, ó, acabamos de ver gametogênese, show de bola, definimos espermatogênese, ovulogênese, os detalhes importantes, questão boa, hein, bicho? Tema show de bola para sua prova do dia 10. Moçadinha, agora, bicho, nós vamos entrar num aspecto de ecologia, tá? Um tema, bicho, não tenho nem o que dizer de tão importante, dispensa comentários, a importância desse tema chamado fluxo de energia no ecossistema. Claro que pautado nisso aqui, né, vamos discutir um cagalhão de coisas. Vamos lá? Moçadinha, a primeira coisa que eu preciso que você lembre é o que é um sistema energético fechado. Eu vou representar aqui para vocês um retângulo vermelho em que nós observaremos entrada de energia solar, mas peraí, Paulado, o que tem dentro desse retângulo? Nós colocaremos níveis tróficos, produtores, consumidor de primeira ordem, consumidor de segunda ordem, consumidor de terceira ordem. Se ligou? E claro, os magníficos decompositores. Lembrando que a seta, ela sempre indica o indivíduo que vai se alimentar do anterior. E aí você observa, logicamente, na complementação, e claro, né, moçada, sem dúvida alguma, os decompositores, como o próprio nome está dizendo, eles promovem decomposição da matéria, convertem matéria orgânica em inorgânica e devolvem estes nutrientes para o solo, portanto, ou para o ambiente. Portanto, ele participa de todos os níveis tróficos. Show de bola? Pauladinho, agora vamos lá, bicho. Que papo é esse de sistema energético fechado? Galera, eu estou representando aqui para você uma cadeia alimentar em que nós temos produtor, consumidor primário, secundário, terciário. Nós podemos classificar isso aqui de maneira diferente. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico, envolvendo produtores e consumidores. Belezinha? Agora, moçada, vamos para o aspecto energético. A plantinha, ela vai assimilar esta energia luminosa e produzir matéria orgânica, glicose por fotossíntese. Toda a glicose, toda a matéria orgânica produzida numa determinada área, num determinado momento,
pela fotossíntese, nós chamamos de produtividade primária bruta. Deste bruto, a plantinha vai consumir uma parte, o que sobra ela vai incorporar. E é isso que estará disponível para transferência. Chamamos de produtividade primária líquida. Ah, Paulada, então o líquido é menor que o bruto? Claro, teve consumo metabólico, perda na forma de calor, de energia. Prossigamos. Este consumidor primário que comeu a plantinha, parte dessa matéria orgânica consumida, o que vai acontecer, moçada? Parte vai ser metabolizada, vai perder energia na forma de calor, parte vai ser perdida na forma de fezes, agora estamos falando de animais, metabolizando, matéria orgânica que nem foi metabolizada está sendo jogado fora. O que sobra disso é incorporado no organismo. Portanto, a quantidade de energia de matéria orgânica a ser transferida para o próximo nível trófico, que é o C2, vai ser ainda menor. E assim sucessivamente para cada um dos níveis tróficos. Moçadinha, qual é a nossa história, portanto? A energia entrou, serviu, obviamente, de fator de sobrevivência para todos eles. Os decompositores absorvem mais energia de produtor, depois consumidor primário, secundário e assim por diante. Então, os decompositores vão obter energia de todos os níveis. E a partir daí, a energia que é dissipada, perdida na forma de calor, ela é jogada para o meio. E essa não vai ser mais aproveitada. Moçada, definir dois conceitos importantes. Primeiro, fluxo de matéria, decompositor. Toda matéria é reciclada. Recicladores, bactérias e fungos. E a energia? Como é que funciona? Qual é o comportamento do fluxo energético? Observe comigo, moçada, olha lá. O fluxo energético é sempre unidirecional, de produtores para os consumidores. Não tem como devolver, né? E além disso, a energia diminui a cada nível trófico. Bicho, pautado nisso, você vai matar um monte de questão de ecologia. Legalzinho? Se ligou? Fluxo de energia, sistema energético fechado. Legal, moçada, vamos prosseguir? Agora entraremos num assunto bico, lindo, chuchuzinho, que nós definimos como sendo enchentes. Galera, preste atenção no Paulada. As enchentes, elas são muito comuns de acontecerem, principalmente porque as cidades foram construídas principalmente próximos de regiões de corpos d'água, de rios, riachos, enfim, e as cidades começaram a expandir a partir destes rios, né, desses espaços geográficos. E na grande maioria dos casos, moçada, aquele solo que permitia percolação de água, infiltração de água, agora ele está todo pavimentado. Portanto, você já não tem mais esta grande infiltração de água no solo. Portanto, uma das grandes causas das enchentes que nós encontraremos. Portanto, vamos avaliar um pouquinho essa história? Moçada, quais são as ações antrópicas, ou ação antrópica, né, que nós podemos identificar aqui juntamente com vocês, que podem permitir a formação ou manifestação de enchentes? A primeira delas, pavimentação, como eu citei. É muito engraçado que hoje nós vivenciamos uma cidade e a gente acha que isso é o normal. Mas galera, o normal era uma floresta, era um ambiente natural. Hoje nós vivemos num local já modificado comparado com aquele original anterior. Portanto, a pavimentação ela dificulta a percolação, a infiltração de água. Além disso, olha lá, produção de lixo. Bicho, você já viu as galerias em São Paulo, as galerias no Rio de Janeiro depois de carnaval? Enfim, os bueiros, galera, tudo entupido com lixo. A displicência do ser humano produzindo lixo e jogando de forma não adequada acaba promovendo o entupimento destas vias de escoamento da água e, portanto, estando entupidas, obviamente que nós observaremos as enchentes acontecendo. Agora, como consequência disso, moçada, o que nós podemos observar, né? Então, olha, dejetos nas galerias de escoamento, perfeito? Agora, como consequências dessa história da enchente, nós podemos relevar aqui para vocês o seguinte, galera, doencinha, bicho. Não dá para pipocar nessa história. Doença é importante. Olha lá comigo. Aumento do número de doenças como leptospirose, a bactéria leptospira, e a cólera. O vibrião colérico são bactérias que estarão presentes nas águas das enchentes, moçada. É a urina do rato, no caso da leptospirose, contaminada com bactéria. A cólera, a bactéria eliminada via diarreia, fezes de pessoas contaminadas. Se não tiver um tratamento desse esgoto, bicho, a enchente permite com que todas essas bactérias estejam ali presentes e a população que tiver em contato com essa água
pode manifestar essas doenças. Portanto, guarde com carinho, leptospirose e cólera associado a enchentes. Porém, lógico que que a FUVEST, ela pode trazer pra gente, moçada, talvez outras bactérias que estejam associadas a enchente, como, por exemplo, outras doenças diarreicas associadas à Escherichia coli, associadas à Shigella e esta sim, famosíssima, Salmonella. Então, ó, todas essas bactérias, a leptospira, o vibrião colérico e todas as outras podem estar associadas às enchentes. Galera, importantíssimo este tema para sua prova da FUVESTinha do dia 10. Legalzinho? Vamos prosseguir? Nós estamos acabando, hein, bicho? Olha lá. Galerinha, vamos entrar agora num tema importante de genética. Vamos lá? Galera, você já ouviu falar numa herança ligada ao sexo? Provavelmente sim. E você já deve ter ouvido falar numa herança autossômica. Vamos por partes? Paulado, o que nós temos de cromossomo nas nossas células? Você tem basicamente dois tipos de cromossomos. Os cromossomos autossômicos, que no nosso caso da espécie 2N igual a 46, 44 dos nossos cromossomos são autossômicos, não estão relacionados com característica sexual. Porém, nós temos dois cromossomos que são sexuais, X e Y. Lembrando que o sexo feminino, definido por XX, e o sexo masculino, XY. Show de bola? Galera, falando nisso, então preste atenção. Herança autossômica, qualquer cromossomo que não esteja vinculado à determinação sexual. Então não é X, não é Y. Agora, o que é uma herança ligada ao sexo? Vem comigo. Se você observar aqui a nossa figura, eu fiz uma representação do cromossomo X e o cromossomo Y. Tudo bem? Percebam vocês que o cromossomo Y, ele tem uma parte, um segmento do cromossomo que não tem homologia com o X. Então vamos lá. Esta região do X, todos os genes que estiverem vinculados a esta região do X, não homóloga a Y, nós definimos como herança ligada ao sexo. Existem doenças famosas, daltonismo, hemofilia, enfim. Porém, as doenças que estão vinculadas, ou melhor, genes que estão vinculados à porção de Y não homóloga a X, nós chamamos de região que nós definimos como sendo ligada ao Y ou restrita ao Y. Temos um exemplo, a hipertricose é uma doença, aquela pelos na orelha, que está associada somente ao sexo masculino. Show de bola? Lembrou disso? Agora, a minha ênfase para a FUVEST é isso aqui, moçada. Herança ligada ao sexo. O cara vai chegar para você e vai fazer o seguinte. Ele vai dar um heredograma para que vocês possam observar. Se caso você já tenha visto esse heredograma, provavelmente que ele já deve ter presente em alguma prova, né? Então, se você já viu, é porque você está atento, está resolvendo provas por aí. Esse heredograma eu tirei de uma prova para dar um exemplo aqui para vocês. Galera, existe um casal, então vamos primeiro analisar esse heredograma. Número 1 em romano, número 2 em romano, isso são as gerações, primeira geração, segunda geração. Os números em arábicos correspondem especificamente cada indivíduo. Então, na primeira geração, indivíduo 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Os indivíduos que estão pintados apresentam uma doença genética, tudo bem? E os que não estão pintados, obviamente, manifestam a normalidade. Bom, a pergunta clássica de FUVEST é, analisando este heredograma em que demonstra o seguinte, um casal, 2, 3, apresenta irmãos, né, que são portadores de uma doença genética. No caso da família desse rapaz, a irmã dele é portadora da doença, e no caso da família da mocinha, o irmão dela será portador da doença. Show? A pergunta é, galera, se caso este casal tiver um filho, uma criança, se caso ela for do sexo masculino ou do feminino, isso vai interferir na chance dela ter a doença? Paulada, como assim? Traduzindo a pergunta, moçada, este heredograma, ele está associado a uma doença autossômica ou uma doença ligada ao sexo? É isso que a FUVESTinha vai trabalhar com vocês. Posso te dar dica de como você vai resolver essa situação? Galera, vamos primeiro negar por que isso não está vinculado a uma herança ligada ao sexo? E essa é a maior chance de cair, certo? Essa mocinha
Se nós considerarmos como sendo uma doença autossômica, uma doença ligada ao sexo, essa mocinha ela é XX, tudo bem? E ela seria portador dos dois genes, portanto, que estão vinculados à manifestação da doença. Por exemplo, XAzinho, XAzinho. Show de bola? Então ela tem os dois genes recessivos que manifestam a doença em homozigose. Ótimo. Galera, você concorda comigo que se fosse um caso de herança ligada ao sexo, obrigatoriamente o pai dessa criança teria que ser doente? Por quê? Se ela é XAzinho, XAzinho, um XAzinho veio da mãe. E o outro XAzinho teria que ter vindo do pai. E como o pai é XY, o fato dele ter um único X e sendo recessivo, ele já seria doente. Então, por esse motivo, é que este iridograma não pode ser avaliado como uma herança ligada ao sexo. Ou seja, para que fosse uma herança ligada ao sexo, o pai dela obrigatoriamente teria que ser doente. Conclusão, é uma doença autossômica, em que os indivíduos que foram produzidos com fenótipo diferente dos pais serão os recessivos. Você lembra como chama isso? Princípio da hereditariedade. Fantástico, moçada. Dessa forma, coloquei para vocês mais uma possível questãozinha de herança ligada ao sexo comparada com a autossômica. Pode esperar. A hora que você vê na prova, você vai falar, nossa, o Paulada me falou isso. Belezinha? Legalzão? Vamos prosseguir? Tá todo mundo feliz? Todo mundo tá feliz. Eita, que beleza. Vamos lá, moçada. Modo de ação gênica. Bicho, isso aqui é filé. Vem comigo. Primeiro, preciso que você entenda esta relação rapidinho. Gene, Paulada, define gene para mim? Lógico. É um segmento da molécula de DNA que vai apresentar um início e, consequentemente, um fim e uma sequência específica de bases nitrogenadas. Show de bola? Legal. Paulada, a partir de um gene, nós temos um mecanismo que ocorre no núcleo da célula, estou partindo de uma célula eucariótica, que vai permitir a produção de um RNA mensageiro. Como é que chama esse mecanismo? Transcrição. Ocorre no núcleo. Este RNA mensageiro será deslocado para o citoplasma da célula e, devido à ação dos ribossomos, associados a RNA transportador, que tem os aminoácidos e tudo mais, este RNA mensageiro vai ser lido, traduzido lá no citoplasma e, a partir daí, você tem a produção de uma proteína. Então, qual é a função de um gene? Permitir produção de proteínas que vão exercer diversas funções no seu corpo, seja estrutural, seja ela enzimática, seja ela por anticorpo ou defesa. Belezinha? Agora, moçada, como é que ocorre a ação gênica numa via metabólica? Bicho, isso aqui é importantíssimo. Então vamos comigo, ó. Imagine você um substrato, perfeito? Este substrato, se não existir nenhum defeito na via metabólica, nos genes, enfim, o que nós observaremos? Olha lá, moçada. O gene que eu chamei de 1, ele produz uma enzima 1, que faz o quê? Vai pegar este substrato e transformar na substância A. Ah, beleza. Então, através desse substrato, a enzima 1, que foi produzida a partir desse gene, produziu a substância A. Agora, olha lá, moçada. O gene 2 produziu uma enzima 2 que vai converter a substância A em substância B. Ah, que legal! E para finalizar a via metabólica, o que nós encontraremos? Olha lá, um gene 3 produz uma enzima 3 que, ao agir na substância B, permite a substância final ser produzida, que eu chamei de X. Agora, o que eu acho que vai cair dessa história para vocês? Vem comigo, moçada, não sai daí. Galera, você já ouviu falar de um feedback? Ou melhor, uma autorregulação de via metabólica? Olha que bonito que é isso aqui, ó. O excesso da substância X vai promover a inibição gênica do gene 1. Conclusão, quando tiver muita substância X, esse gene é inibido, essa enzima 1 não é mais produzida e, portanto, o substrato para de ser convertido na substância X, até que ela volte à condição mínima necessária. Paulada, isso chama uma autorregulação? Pois é, moçada, o excesso de uma substância inibe a via metabólica no seu início. Agora, e se nós imaginemos que uma mutação determine com que esse gene não realize mais a conversão da substância A na substância B. E aí, moçada, o que vai acontecer?
Eu acho que fica bastante claro. Você vai ter acúmulo de substância A e vai começar a ter carência de substância B. Por quê? Este gene está defeituoso, mas toda a substância B que já existia, ela vai ser convertida na X. Então, fiquem espertos com estas avaliações relacionadas à via metabólica. Legalzinho, moçada? Cara, bonito isso, né? Show de bola para FUVEST. Paulada deu um fu para FUVEST, né, moçada? Eita, que beleza! Vamos caminhar? Vem comigo! Isso aqui é a paixão do meu produtor Escubinho, de gestão humana. Olha lá, moçada. Coisa linda. Olha aqui. Galera, a ênfase. Nós tivemos um vídeo importante no nosso canal, aqui no Se Liga na Bio, falando sobre gestão humana. Eu até passei por este fator. Até deixo a indicação de gestão humana para você dar uma olhadinha aqui no Se Liga na Bio, para que você possa melhorar essa interpretação. Mas dando na veia, sabe aquele chute na veia que vai pegar de bico, vai lá na gaveta? Pois é, bicho, é isso aqui, moçada. Digestão humana associado com ingestão de gordura. Eu quero enfatizar digestão e depois associar isso com o fator de sistema circulatório. Vem comigo? Galerinha, ingestão de gordura. Primeiro fator que você tem que lembrar comigo. Existe um suco chamado biliar, suco biliar. Paulado, o que tem de importante no suco biliar? Olha lá, ele é produzido no fígado, tudo bem? Não apresenta enzimas e vou dizer, a função dele é promover a emulsão de gordura. Paulado, o que é isso? Ele pega uma gota grande de gordura lá no duodeno, é onde ele age, quebra essa gordura em gotas menores para facilitar a ação de quem? Das lipases pancreáticas, portanto produzidas pelo pâncreas, que vão permitir a quebra dessa gordura em ácido graxo e glicerol. Lembrou? Filé, hein? Pra você lembrar de suco biliar. Agora, moçada, pautado nessa história de ingestão de gordura, existe um problema cardiovascular importante que você tem que entender comigo, chamado de aterosclerose. O que é a aterosclerose? Ao longo da vida, uma pessoa ela pode ingerir muita gordura animal, colesterol, por exemplo, e este componente ele pode acumular na parede das artérias, formando placas de gordura chamadas de ateroma, daí aterosclerose. Esta placa de gordura, de acordo com que ela vai se expandindo, crescendo, ela vai promovendo o entupimento do vaso sanguíneo, podendo gerar graves problemas como entupimento geral, uma passagem menor de volume sanguíneo, o tecido pode ficar debilitado. Então não esqueça, aterosclerose, ingestão imensa ou excessiva de gordura, principalmente, claro, animal. O que a gente pode fazer para minimizar este problema? Atividade física constante, ingerir menos gordura, maior quantidade de vegetais, portanto, fique atento, hein? Isso é outro grande filé que pode estar na sua prova. Legalzão? Show! Galerinha, estamos chegando no fim, vem comigo. Para que nós possamos prosseguir essa história, eu gostaria de enfatizar aqui com vocês a tal evolução dos invertebrados. Você está percebendo, moçada? De novo, eu coloquei um cladograma aqui com várias características, definindo quem que é acelomado, quem é pseudocelomado, quem são os celomados, quem é diblástico, triblástico, tá tudo bonitinho, você já dando uma pincelada bonita aí, observando com paulada. Você está observando os filos porífero, quinidários, plateumintos, nematóides, moluscos. Moluscos surgiu primeiro, né? Depois, tivemos de uma mesma vertente, já com metameria, com divisão de corpo, anelídeos, artrópodes, e aí sim, uma nova vertente trazendo equinodermos e os magníficos cordados. Show de bola? Cordado não é a nossa história do momento. O que eu quero enfatizar com você, moçada, é a comparação entre estes dois grupos, anelídeos e artrópodes, quanto a um fator importante. Antes de fazer essa comparação, artrópode, qual é a característica peculiar de artrópode? Exoesqueleto quitinoso. Você tem o crescimento em equidise ou muda, né? Isso é fator fundamental, pelo menos esses dois aspectos para você guardar com bastante carinho. Tranquilão? Ótimo. Exoesqueleto quitinoso, crescimento em muda ou equidise e óbvio, né, moçada? Membros ou, no caso, apêndices articulados, antenas, mandíbula, membros locomotores. Isso é característica de artrópode que pode cair sem dúvida alguma. Agora, o que eu gostaria de comparar aqui com você? Vamos para um próximo slide, moçada? Olha lá, ó. Se você observar comigo, eu estou colocando aqui dois filos, tá? Artrópodes e os anelídeos. Paulada, me dá um exemplo de um artrópode?
A baratinha, tá? A barata, a barata. Conhece a barata? Alguns têm pavor de barata, né? Mas enfim, olha lá, moçada. A barata é um inseto e ela tem como via respiratória, como sistema respiratório, o que nós chamamos de uma traqueia ou respiração traqueal. No dorso do tórax ou na lateral do abdômen, você encontra a presença de buracos, de poros chamados de espiráculos, que absorvem o ar. Através de traqueias, eles são levados diretamente para os tecidos. Portanto, o que nós podemos ressaltar de fato? A traqueia, ela vai ser fundamental para a sobrevivência deste organismo. Agora, moçada, peraí que eu já mostro melhor. E anelídeo? Você já ouviu falar em minhoca Pheretima hawaiana? Este é o nome científico dela. Galera, como é que é a respiração da minhoca? Tegumentar, através da superfície do corpo. Ô Paulada, mas espera aí. No caso da minhoca, é um sistema respiratório o tegumentar? Sim. Por quê? Porque abaixo do tegumento existem vasos capilares que capturam este tal gás e serão transportados via sangue. Legal, hein? Legal. Então vem comigo. Olha lá. Os artrópodes, respiração traqueal, principalmente inseto. Todos os artrópodes apresentam sistema circulatório aberto ou lacunar. Fechou? E olha lá, moçada. Os anelídeos, o sistema circulatório ele é fechado. Então olha que comparação. Respiratório, circulatório. Tá? Você lembra o que era aberto? Você tem hemocelas, o sangue circula com menor pressão, menor velocidade. E o fechado? Você tem o sangue constantemente dentro de vasos com pressão alta, transporte, fluxo rápido, né? Para terminar, moçada, olha aqui. No caso dos insetos, especificamente, além de traqueal e sistema circulatório aberto, a hemolinfa não apresenta pigmento transportador de gases. Não tem pigmento transportador de gases no inseto. Não existe vínculo do sistema circulatório com o respiratório. Nos anelídeos, isso já é diferente. No sangue, você tem pigmento transportador de gases, que é a hemoglobina, igualzinha a nossa e funciona da mesma maneira. Moçada, olha que comparação filé para cair na sua prova. Show de bola? Legalzão, moçada, coisa linda. E para que nós possamos, de fato, finalizar nossa história por hoje, uma bela caminhada, né, moçada? Classificação das plantas. Aqui, eu tenho como prazer definir alguns conceitos que eu acho que possam estar na prova da FUVEST relacionadas à botânica. Primeiro conceito importante. Por que planta é planta? Porque elas são embriófitas. Moçada, parece até besta essa pergunta. Por que planta é planta? Porque elas são embriófitas. Comparado com algas, são embriófitas. Tem embrião maciço, sem cavidade interna. Vai ter gametângio, que são cavidades protetoras específicas para a produção de gametas. Portanto, briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, todas são embriófitas. Legalzinho? Olha lá. O que é uma planta avascular? Porra, moçada, aqui não tem vaso condutor. Qual é o exemplo clássico? As briófitas, os musguinhos, né? Além disso, vasculares ou traqueófitas, de pteridófita para frente, pteridófita, gímea e anjo, todas serão portadoras de vasos condutores. Vamos lá? Paulado, o que é uma planta criptógama? São aquelas plantas que vão apresentar órgãos, estruturas produtoras de gametas microscópicas. Então criptógamas são briófitas, são pteridófitas. Eu não consigo ver a estrutura produtora de gametas. Não consegue, ela é microscópica. Fechou? E quem são as fanerógamas? Fanerógamas são aquelas que vão apresentar a estrutura reprodutora macroscópica, visíveis, que é o caso de gímino e anjo. Qual é essa estrutura na gimnosperma? O estróbilo, a pinha, o cone, como você queira. E nas angiospermas, são as magníficas flores, atrativas quanto à cor, agentes polinizadores, né? Atrativa quanto ao seu cheiro. Moçada, para finalizar, as fanerógamas são portadoras de sementes. Portadoras de sementes. Portanto, são chamadas de espermáfitas. Moçada, dessa forma, nós temos uma grande possibilidade de quase finalizar essa história. Para a gente finalizar, lembra que eu acabei de falar sobre possível polinização? Quais são os agentes polinizadores das plantas, das angiospermas, das flores das angiospermas? Você tem o vento, a nemofilia. Você tem
inseto, entomofilia, você tem pássaro, ornitofilia, você tem molusco, malacofilia e você tem morcego, quiropterofilia. Galera, dessa forma, adivinha? Nós conseguimos, portanto, concluir as nossas dicas de Fuvestinha. Vou até pedir para você o seguinte, vou dar uma beiçada aqui na água. Peraí. E a partir de agora, moçada, o que eu tenho a te dizer é o seguinte. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês aqui com a gente do Se Liga na Bio. Espero que você tenha aproveitado, espero que nós consigamos acertar temas que possam facilitar a resolução da sua prova. E sabe aquela história que eu sempre digo? Eu espero que todos vocês consigam, nesse dia 10, fazer a melhor prova da vida de vocês, moçada. Muito sucesso, uma excelente prova, mantenham a cabeça no lugar, mantenham o seu físico no lugar e vai lá e faz aquilo que você treinou o ano inteiro de 2020. E arrebentem! Eu acredito imensamente no potencial de todos vocês. E espero vocês na segunda fase. Valeu, galera! Um beijo no coração, se liga na bio! Fala tchau pra mim!